Galera, tem bastante gente que não gosta de ficar muito tempo na operação, seja numa operação de day trade ou seja numa operação de swing trade. Pensando nisso, então, adaptei um sistema aqui que eu gosto bastante, usando o indicador estocástico, né? Só que agora, ao invés de utilizar o estocástico lento, nós vamos utilizar o estocástico rápido. E com isso, nós vamos ter um número maior de sinais e também pode trazer resultados interessantes. Como nós vimos aqui na capa, em algumas situações ele chegou a acertar 84% das vezes no swing trade, o que foi bastante legal, porque foi um backtest de uns 4, 5 anos para trás. Muito legal. Bom, vamos entender essa estratégia aqui, claro. Vamos programar passo a passo para que você possa utilizar aí, ou na operação de day trade ou na operação de swing trade. Claro, nós vamos fazer regra de cor, vamos fazer também usar aquela função de monitoramento no radar, enfim, está bem completo aqui para que você possa acompanhar e, claro, colocar na sua prateleira também, fazer seus testes, bastante testes, principalmente em conta simulada, para depois colocar isso em conta de produção. Valeu, pessoal? Vamos nessa? Então vamos lá, porque o vídeo ficou bastante legal. O código é simples no conceito, mas para programar, vocês sabem que tem que ter aquele passo a passo. Então fica aí, que nós vamos começar agora. Vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo. Esse é o canal VDT Invest, eu sou o Henrique. Aqui nós falamos sobre análise técnica clássica, utilizando teoria de Dow, os fundamentos da teoria de Dow e o movimento dos preços, utilizando indicadores, utilizando automação, utilizando inteligência artificial. Então, se você gosta desse assunto, aqui é o seu lugar. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, tá? Assim, sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube te manda o aviso e você vem participar conosco. E para você que já faz parte do nosso timaço, muito obrigado sempre, é uma honra muito grande ter a companhia de todo mundo. Galerinha, logo para começar aqui, já peço de cara, como é um sistema de programação aqui, pode ser que ele demore um pouquinho, então sempre lembro, fique junto com a gente, segue passo a passo, para que você não perca nada, beleza? E lógico, peço que você deixe o like no comecinho do vídeo, porque isso ajuda bastante o nosso canal a mostrar para o YouTube que o nosso canal é relevante, ajuda as pessoas e com isso pode ajudar muito mais. Bom, vamos olhar aqui o gráfico, vamos só tirar esse volume daqui, só vou deixar o estocástico na tela, para que a gente possa relembrar aqui alguns sistemas que a gente já usa há bastante tempo, tá? Então vamos lá, estou deixando média aqui, mas nós não vamos utilizar média. Lembra que eu sempre comento com vocês que a gente vai buscando na tendência? Eu gosto de utilizar o estocástico lento, principalmente de 8 períodos, para que ele possa fazer um descanso na tendência de alta quando ele entra na região de sobrevenda. Com o estocástico lento abaixo de 20, a gente pode aguardar um sinal e aí fazer a nossa compra e ir buscar alvos ou em topos anteriores, ou em percentual, ou utilizando o próprio deslocamento do estocástico, enfim, tem uma série de regras que você pode utilizar para a saída da operação. Esse sistema que nós vamos falar hoje, eu coloquei o nome dele de Fast Money. Por que Fast Money? Porque ao contrário do estocástico lento, ele usa o estocástico rápido. Então, ele vai aproveitar uma movimentação do ativo. Quando o estocástico rápido estiver abaixo de uma determinada região, ele vai comprar independente do fechamento. Então, aí já tem uma diferencinha do que a gente usa do estocástico lento, né? Que aguarda o sinal comprador. Esse não. Esse é a hora que o estocástico estiver abaixo de um certo período ali, ele entra comprado e o stop é curto e o alvo também é curto. Por quê? Para a gente fazer operações rápidas. Por isso que eu coloquei o nome dele de Fast Money. Nós vamos utilizar aqui regiões de sobrecompra e sobrevenda da mesma maneira que a gente já usa no estocástico que nós estamos acostumados. Porém, nós vamos espremer um pouquinho mais estas regiões de lá em cima e lá embaixo, tá? De sobrecompra e sobrevenda, para que a gente possa pegar sempre quando ele estiver bem lá no fundinho ali e quando ele for vender bem lá no topinho, tá? Para pegar sempre o cansaço do movimento e o retorno dele. Normalmente essas operações vão acontecer meio que contra a tendência de curto prazo. Então ele vai pegar e vai sair. Vai pegar lá em cima e vai sair lá embaixo, tá?
Nós vamos automatizar isso, vamos escrever isso passo a passo, para que você possa colocar isso como regra de cor, testar depois com bastante calma, fazer um backtest um pouco mais longo, tá? E assim você pode cuidar aí da sua operação de uma maneira mais interessante, certo? Bom, como é que a gente faz isso, pessoal? Sempre nós vamos lá para o nosso gráfico, lá no nosso Profit Chart, e vamos buscar o módulo de automação, ou codificação de estratégias, né? O editor de estratégias. Como é que ele está agora? Vocês viram que houve uma mudança no editor de estratégia? Não. Teve uma atualização, algumas coisas ficou interessante, outras não. Bom, vamos lá, turminha. Como é que nós vamos fazer, então, para nós programarmos o Fast Money? Nós vamos lá no nosso Profit Chart, procuramos aqui a opção Estratégias e vamos entrar em Editor de Estratégias, tá? Vai aparecer essa caixona para vocês aqui. Eu vou só mudar de tela para colocá-la na tela maior e assim vocês conseguem acompanhar junto comigo, certo? Vamos lá. E aí eu vou deixar grandão para todo mundo ver, aquele negócio todo, certo? Bom, deixa eu só mudar de cena. Vocês sabem que eu não faço nada editado aqui, né? A gente sempre coloca o que está acontecendo na tela mesmo, né? Então, vamos de cara lá para o nosso... Eu só vou mudar de tela aqui, pessoal, para ficar mais bonitinho aqui, ó. Pronto, ó. Assim fica mais legal. Ó, colocar aqui pertinho da minha câmera aqui, um módulo de estratégias e nós temos aqui um ativo que nós vamos utilizar depois para teste, sei lá qual que nós vamos utilizar. Bom, o que nós vamos fazer então? Nós vamos criar uma estratégia do zero, né? Então vamos criar uma estratégia nova. Vocês vão ver aqui algumas situações das mudanças do editor de estratégia. Eu já vou falando para vocês aqui, ó. Nova estratégia, tem algumas coisas que já mudaram de lugar. Nós vamos clicar aqui embaixo, ó, criar estratégia em branco, tá? Então lembrando aqui, ó, nova estratégia, criar estratégia em branco. Abriu o editor. Agora ele tem um sistema de visualização bem diferente aqui, ficou cheio de guere-guere. Ó, vou deixar bem grandão para que todo mundo possa ver, né? Tem gente que fala, Henrique, eu não consigo enxergar. Pessoal, não é para ver isso aqui no celular, tá? No celular vocês não vão conseguir enxergar nada. A gente tem que trabalhar com isso aqui no computador, que daí no computador fica mais interessante para você entender o que você está escrevendo, o que você está vendo e conferir se está tudo certinho, certo? Então não vai fazer no celular isso aqui porque não dá certo não. No celular não rola, tá bom? Beleza? Então vamos nessa. Vamos começar, galerinha. Sempre nós vamos começar, nós vamos tirar isso aqui, vamos começar do zero, sempre do zero, tá? Então a ideia agora é a gente poder escrever passo a passo o nosso código. E aí, o que que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos colocar, algumas informações que não vão sofrer alterações, tá? Lembra que eu comentei com vocês, nós vamos usar um indicador, que é o estocástico, só que não é o estocástico lento, é o estocástico rápido, tá? E nós vamos utilizar regiões de sobrecompra e regiões de sobrevenda. Essas regiões de sobrecompra e sobrevenda, nós vamos colocar lá em cima, então vai ser no 95 e aqui na sobrevenda vai ser 5. Então, para começar, nós já vamos atribuir algumas informações ali para ele, ó. Então, nós vamos chamar essas informações de constantes, ou seja, não vão sofrer alteração. Primeiro, é o período do estocástico. Nós normalmente utilizamos nos nossos sistemas de swing trade, principalmente, o estocástico lento no período 8. Nós vamos utilizar esse aqui no período 6, tá? E aí nós vamos também colocar as regiões de sobrecompra e sobrevenda. Eu chamei isso aqui de período high, certo? O que é o período high? É o período de maior situação do estocástico. Nós vamos colocar nos 6 períodos, aqui é 6 também. E aqui o período de low, ou seja, quando ele estiver abaixo dessa região, é que nós vamos fazer alguma coisa. Opa, aqui é igual. Tá bom? Então aqui não muda nada. Ó. Essas 3 informações não sofrem mudanças, ou seja, não é que elas não sofrem mudança, você pode alterar no código eventualmente, mas para o teu usuário, no fim das contas, tá? Isso não vai ser um input, ou seja, um parâmetro configurável, né? O input são sempre parâmetros configuráveis ou ajustáveis, tá? Que a gente pode utilizar no dia a dia. Então, quando eu coloco input, ele aparece depois no painel de execução que vocês vão ver. Quando você coloca constante, ele não aparece. Então, o que nós vamos colocar aqui já logo de cara? Nós vamos atribuir situações de compra
true. E situações de venda, também true. Ou seja, nós vamos permitir que o sistema possa operar comprado ou vendido com a opção de você desligar uma das opções. Caso você queira fazer operações só de compra, porque o ativo está indo bem só na compra, você vai lá e desliga. Caso o ativo esteja em tendência de baixa, você queira pegar só na venda, você vai lá e desliga a compra. Tá? Então, essas duas informações são legais para a gente poder usar. E aí nós vamos utilizar um alvo porcentagem. Nós vamos falar primeiramente de ações, né? E depois você pode ajustar isso para colocar isso em índice, dólar, fique à vontade, certo? Aí você vai ter que fazer uma pequena alteração nos alvos e stops, que depois eu comento com vocês. Então não vai ser em porcentagem, vai ser em pontos. Mas a estrutura vai ser a mesma, o pensamento vai ser a mesma, a lógica vai ser a mesma. Você só vai alterar as ordens de saída, tá bom? Muito bem, pessoal. Inputs já estão atribuídos. Como eu estou falando que ele vai fazer compra e vai fazer venda, agora vem as nossas variáveis, ou seja, aqueles apelidos, né, aquelas abreviações que recebem alguma informação ou de um indicador ou de alguma outra função interna do código, tá? Então, o que nós vamos fazer para ele? Então, nós vamos falar que nós vamos ter um sinal de compra, nós vamos falar para o nosso código que nós vamos ter um sinal de venda, nós vamos falar para o nosso código que nós vamos ter uma saída da compra e nós vamos ter também uma saída da venda. Estas informações são do tipo booleanas. O que quer dizer isso? Que elas vão retornar para nós uma informação, verdadeiro ou falso, sim ou não. Aconteceu tal situação? Sim, não, tá? Isso que é o booleano. Agora, nós vamos falar para ele que nós temos um indicador, que é o estocástico, né? O estocástico, ele é do tipo float, ou seja, ele flutua, tem casas decimais, pode ter casas decimais, tá? E também nós vamos ter mais outras duas variáveis. Uma variável de alta, que depois eu vou explicar por que nós vamos colocar isso, e uma variável de baixa, que depois eu vou explicar por que nós vamos colocar isso. Essas duas também são do tipo float, ou seja, recebem casas decimais, ou podem receber casas decimais. E aí, olha lá, pronto, beleza, por enquanto tudo bem, vamos para o nosso código. Begin, ele vai colocar já o encerramento desse laço, mas nós não vamos usar ele por enquanto. Bom, eu estou dizendo para o nosso código aqui, pessoal, que nós vamos utilizar uma variável stock, né? E uma variável vHigh e vLow, certo? Então, o que nós vamos falar para o nosso código? Nós vamos falar para ele que o nosso estoque, ou seja, a variável estoque, vai receber o que, galerinha? Vai receber um indicador chamado Fast Stochastic, ou seja, o estocástico rápido. De que período? Período estoque. Fast Stochastic, ó, faltou um A aqui. Ó. Toda vez que você escreve errado, ele sublinha a palavra para você perceber que está errado. Ó. Período estoque, certo? Por que ele está colocando aqui errado se eu coloquei tudo certinho? Porque eu não fechei o outro parênteses. Ó. Então, tem que lembrar também de fechar parênteses, tá? E agora, nós vamos usar uma variável chamada vHigh. Esta vHigh vai receber o que, turma? Vai receber a máxima da maior máxima, né? Ou a maior das máximas dos últimos p-high. O que é o p-high? É aquele período que nós colocamos lá. Período que ele vai buscar a máxima. Ó, período 6, tá vendo? Certo? Beleza? E a vLow, que é a lowest low de quem? De L low, né? L low. P low, quer dizer, P low. P high e P low. Beleza, turma? Maravilha. Então, a variável vLow vai receber a menor das últimas mínimas daquele período que nós buscamos. Ó. Período de máximas e período de mínimas. Vocês já vão entender por que eu coloquei isso aqui. Tá? No critério de saída que vai ter isso aqui. Ok? Muito bem, turma. Deixa eu só completar um negócio aqui. Lowest. Beleza.
Estou fazendo um backup aqui já desse código aqui também do outro lado, tá? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar para o nosso código que nós temos um sinal de compra. E esse sinal de compra vai receber que tipo de informação? Eu não comentei com vocês que nós temos que esperar o estocástico rápido ficar abaixo de 5? Sim? Então, o que eu quero? Eu quero que o meu estocástico... O que é o meu estocástico, pessoal? É o meu estoque. Estoque. Ao invés de eu escrever fast, estocástico, tal, eu só escrevo estoque, ó. Por quê? O estoque está recebendo o fast stochastic no período do estocástico. Ó. Então, é o estocástico rápido do período 6. Então, se eu colocar estoque aqui, ele já vai entender tudo isso daqui. Ó. Então, o meu estoque tem que estar abaixo de 5. Qualquer momento em que o meu estocástico rápido de 6 períodos estiver abaixo de 5, ou seja, eu estrangulei a região de sobrevenda, ele já vai entender que é um sinal de compra. A mesma coisa acontece com o sinal de venda, só que agora nós vamos olhar para o estocástico lá em cima. Então, o que ele vai receber aqui de informação? É o estoque, é o mesmo indicador, só que maior do que 95, ou seja, lá nas alturas. Não é SOT, é estoque, olha só. Grandão assim você pega os erros, né? Facinho. Bom, uma outra informação que nós precisamos colocar aqui é a saída da compra. Tem stop? Tem, mas também nós vamos colocar uma regra de saída para proteger, vocês vão entender no final. Fica aí. Saída da compra. O que ele vai entender aqui a saída da compra? Agora que nós vamos mostrar para vocês por que eu coloquei aquele período VHI e o VHI. Pessoal, nós vamos calcular uma saída com a maior das últimas 6 máximas. E aí, caso o nosso sistema, nós vamos atribuir um percentual de saída para ele, tá? Imagina que nós vamos colocar um ativo aqui, ó, igual está aqui na tela. Aqui. Vamos fazer um exemplo. Imagina que eu coloquei uma entrada nesse ponto, o stop está aqui embaixo, e eu calculei um... Esse aqui não é o melhor exemplo porque ele está subindo, né? Deixa eu pegar um momento que ele fez um momento de alta, mas na sequência começou a descer. Espera aí. Em algum momento ele vai fazer esse movimento aqui. Aqui, ó. Tá, vamos pegar mais ou menos aqui. Ó. Vamos entender então que ele entrou numa operação bem aqui, ó. A hora que o estocástico rápido de 5 períodos estava abaixo de 5, ele entrou aqui, por exemplo. Ó. Entrou aqui. Ó. Vou até tirar esses indicadores aqui que não vai precisar. Ó, entrou na compra, tá? E aí eu coloquei um alvo de X% lá. Só que, às vezes, eu coloquei também esse período de máximas. Ó. Ele vai fazendo uma conta e vai calculando esse período de máximas assim. Ó. Ele vai trazendo aqui, ó, a maior das últimas 5 máximas ou 6 máximas. Ele vai fazendo isso aqui. Ó. Se em algum momento o meu alvo estiver abaixo do que a maior das 5 ou 6 máximas, ele vai buscar o alvo. Caso esta maior das últimas 6 máximas passe para baixo do meu ponto inicial do meu alvo, então o meu alvo inicial estava aqui. De repente, passado alguns dias, ou alguns dias, né? Essa maior das últimas 6 máximas passa para baixo do meu ponto de alvo. O que ele vai fazer? Ele vai sair na maior das últimas 6 máximas. Tá? Então, é um mecanismo de proteção. Além do stop aqui, nós temos um alvo e temos uma regra de saída para caso o ativo venha a cair. Tá? Nós vamos escrever tudo isso aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Então, agora, qual é a saída da compra? A saída da compra é o quê? É a maior das últimas 6 máximas. Então, é a VHI, certo? Menor do que o alvo da porcentagem que nós calculamos, ou vamos calcular. Então, aquilo que eu acabei de falar, se a nossa variável de alta, que recebe a maior das últimas máximas do período high, ou seja, das últimas 6 períodos, se o nosso VHI, a variável de alta, estiver menor do que o nosso alvo atribuído de porcentagem, ele vai fazer uma saída nessa VHI. E a saída da venda recebe o contrário, né? É a VLOW maior do que o nosso alvo porcentagem. Ok? Então, tem uma regra de entrada,
tem um stop que nós vamos colocar e tem uma regra de saída, tá? Pronto, pessoal, as regras são essas. Regra de entrada, regra de saída. Agora que vem a parte da regra de cor. Vamos colocar a regra de cor. C, sinal de compra. E compra. Por que e compra? Porque nós não colocamos o interruptor lá para autorizar ou não a compra. Então, se sinal de compra acontecer e o compra estiver ligado, ou seja, estiver true, então ele vai colorir para nós alguma coisa. Begin, então nós vamos colocar um begin aqui, um endzinho. Nós vamos colocar aquela função select, porque se você quiser trabalhar no swing trade, ele pode monitorar para você no screening, tá? E aí nós vamos colocar uma regrinha de cor para ele pintar o nosso candle de verde, por exemplo. Tá bom? E aí um end aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Nós já vamos compilar ali para ver se está tudo certinho, hein? C, sinal de venda e venda. Então, begin, end, select. Sempre o select, né? Paint bar, CL, fúcsia. Vou mudar de cor hoje para ficar diferente um pouco, tá? E aí, um end aqui. Pronto, ó. Até aqui, tudo certo, nosso código tá legal. Vamos compilar? Clicando aqui em cima, ó, do lado desse botãozinho de edição, tem ali, ó, verificar sintaxe. Olha só, apareceu bem na parte de baixo aqui, ó, código compilado, ó, mudou isso também. Mas se você quiser verificar caso dê algum erro, você vem nesse cantinho de baixo aqui que tem uma setinha branca, ó. Código compilado apareceu ali, ó, tá? Então agora esse aqui é o menu de compilação. Até aqui tudo bem, turma? Então, ó, até agora nós fizemos então os sinais. Então vamos só deixar mais bonitinho aqui, ó. Atribuição das variáveis. Aí vou colocar aqui, ó. Regras ou critérios, né? Critérios para entrada nas operações. É bom deixar bem didático assim, porque daí quem estiver começando agora, ou depois quer ver de novo para lembrar, você vem aqui e vai entender todo o passo a passo. Critérios para saída. Não é no alvo, porque o alvo a gente vai colocar lá embaixo. É saída de proteção, eu vou colocar, tá? Aqui depois tem as regras, né? Regras de cor. Então aqui, atribuição das regras de cor. Então tá tudo aqui, CL green, CL fúcsia, beleza. Então agora nós vamos fazer as regras de entrada, tá, pessoal? Então agora envio das ordens de entrada nas operações. Se vocês estão acompanhando e estão gostando, por favor, deixem o like, porque ajuda bastante o nosso canal, tá? Qual é a informação que eu vou dar para o nosso comando, para o nosso código aqui? Se eu não tenho posição aberta igual a falso, né? Se has position, ou seja, se ter posição é igual a falso, então faça alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Begin e end. Eu vou dizer para ele que se sinal compra e compra, então, o que eu faço? Begin. Aqui, pessoal, não é uma compra do tipo stop, tá? É uma compra a mercado. Então, ele vai comprar no momento em que o estocástico lento estiver abaixo de 5. Então, no momento, estocástico lento não, estocástico rápido. No momento em que o estocástico rápido de 6 períodos estiver abaixo do nível 5, ele vai entrar a mercado, tá? Por quê? Porque ele quer pegar o repique dessa volta do preço ali, ele quer pegar o fundinho para depois pegar o repique, tá certo? Ok? Então aqui esse é o jogo, tá? Não é uma espera. A gente vai ficar só ali monitorando, baixou de 5, ele entra comprado. E da mesma maneira, tem um sinal de venda, né? Se sinal de venda e venda, então, o quê? Begin, end, e aí, sell, short at market. Ele até escreveu para mim lá, né?
Beleza, turma? E end de novo. Até aqui, tudo certo. Ó. E aí eu fecho esse end aqui. Ó. Pronto. Ó. Vamos rever? Deixar um pouquinho menor agora para poder conseguir enxergar um pouquinho mais de informação ali. Ó. Então, nós temos as nossas constantes, período de estocástico 6, o período da alta também é 6, período da low também é 6, ou seja, a maior das últimas 6 máximas, menor das últimas 6 mínimas, estocástico rápido de 6 períodos, tá? Tudo 6. Alvo de porcentagem 3%, 1,5% de stop. Depois nós vamos fazer teste aqui à vontade. Aqui tem as variáveis, aqui tem a atribuição das variáveis, estocástico, V-high e V-low, tá? Critérios para entrada na operação, ou seja, ele vai entender caso o meu sistema identifique estocástico rápido de 6 períodos abaixo de 5, entra a mercado, que a ordem está aqui embaixo. Caso estocástico rápido de 6 períodos acima de 95, venda a mercado. E aqui está tudo isso aqui. Regra de cor, belezinha, bonitinha. Bom, vamos agora para as regras de saída. Então, caso eu esteja comprado, eu preciso vender. Então, regras de saída das operações. Ok? Regras de entrada. Então, envio das ordens de entrada. Envios. Então, vou colocar do mesmo jeito aqui. Ó. Envio de ordens de saída das operações. Bora? Se eu estou comprado, turma, eu preciso fazer o quê para sair da operação? Preciso vender, né? Então, se is-bought, então, begin e end. Agora é o seguinte, quando eu estou comprado, eu vou pedir para ele pintar o meu candle de verde ou de azul. Você que escolhe a cor que você quiser aí, tá bom? Aí agora eu vou mandar uma ordem de saída, então, uma ordem limite no meu alvo. Qual que é o meu alvo, pessoal? O meu alvo é o meu ponto de compra, buy price, mais quem? Mais o meu percentual, né? Lembra que eu coloquei aqui em cima? Ó? Percentual, alvo, percentual. Então, como é que eu escrevo essa regra aqui? É o meu ponto de compra mais o meu ponto de compra, ou seja, o meu preço de compra, vezes, ou multiplicado, né? Aqui tem 2 parênteses, porque ele tem 2 regras lá. Tem alvo porcentagem, fecha parênteses, dividido por 100. E aí eu fecho aqui também, ó. Tá? Abro a expressão ponto de compra. Abro uma nova expressão dupla para ele poder fazer primeiro essa conta, depois essa conta aqui e fecha somando com essa conta aqui. Tá? Matemática, hein? Lembra da escola? Você resolve tudo que está dentro do primeiro grupo de parênteses, depois dentro do grupo do segundo parênteses e depois dentro do grupo do terceiro parênteses, né? Então, revisãozinha de matemática aí. Sell to cover stop. Qual que é o meu sell to cover stop? É o meu preço de compra, só que agora é menos, né? Menos quem? Preço de compra vezes alvo, porcentagem, dividido por 100, fecha, fecha. Faz sentido ou não? Eu estou colocando um alvo de porcentagem no alvo e estou colocando um stop de porcentagem. Ó. Então, o meu alvo de percentual 3%, meu stop de percentual 1,5%. E aqui está escrito, ó, ponto de compra, o preço de compra, mais o meu alvo de porcentagem multiplicado pelo ponto de compra. E o meu preço de compra menos o alvo percentual menos o preço de compra. Certo? Beleza? Só que agora é o seguinte, este end que aqui está, nós vamos tirar o ponto e vírgula dele. Então, olha só, cuidado aí, você que escreve rapidinho e depois fala, Henrique, eu fiz exatamente igual você fez e não deu certo. Então, nós estamos tirando esse ponto e vírgula daqui agora, porque eu vou dar um outro comando para ele agora. Então, eu vou falar assim para ele, ó, se não, então eu tiro esse end aqui e vou escrever assim, ó, se eu estou comprado, eu vou pintar o meu candle de verde e vou lançar 2 ordens. Uma ordem de alvo e uma ordem de stop. Esse alvo tem que ser o meu ponto de compra vezes 1,5%. E meu stop vai ser o meu ponto de compra menos
1%, 3%, 1%. Porém, caso, então, se não se, né? Agora eu vou pôr um outro if aqui, ó. Se saída da compra, olha só, pessoal. Então, o que é a saída da compra? Ele vai ler assim, ó. Caso o meu alvo esteja acima desta região aqui, ó, variável high menor do que o alvo porcentagem. Se essa variável de high, que é a maior das últimas 6 máximas, estiver abaixo do meu alvo de porcentagem, então ele vai vender onde? Onde ele vai vender, turma? Exatamente no meu ponto, onde está pegando a máxima das últimas 6. Sell to cover limit V high. Tá? E aí eu fecho esse end aqui. Então, abri um end aqui, fechei aqui, mas não coloquei o ponto e vírgula. Se não, se abri, fechei. Certo? Ok? Ficou claro? Eu estou colocando duas formas de saída. Uma é o alvo, saída no alvo, e a outra é uma saída caso a máxima das últimas 6 máximas, né? A maior das últimas 6 passe para baixo do meu alvo, que está aqui, ó, regra de saída da compra. Saída da compra, ó, saída da compra, variável high, menor do que o alvo porcentagem. Então ele vai calculando ali. Passou para baixo, ele coloca a ordem limite aqui, tá? Ficou claro, turma? Então agora vamos para a venda. Se is sold, então begin end, vamos colocar o end dele aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, paint bar CL red. Eu quero que ele pinte de vermelho. E aí eu vou colocar um buy to cover limit. Onde é meu buy to cover limit? Sell price, ou seja, preço de venda, menos quem, pessoal? Sell price vezes alvo, porcentagem, fecha um parênteses, dividido por 100, fecha 2 parênteses. Ó, nem deu erro, certo? Primeiro eu abri uma expressão, abri um segundo com 2 parênteses, fechei aqui e fechei lá, tá? Ele vai primeiro fazer o que está dentro deste, depois vai dividir por 100, depois vai executar isso aqui, tá? E buy to cover stop. Onde que está o meu stop? Se eu vendi, eu preciso recomprar, né? Então, sell price mais quem? Sell price vezes stop porcentagem, fecha parênteses, dividido por 100, fecha, fecha. Beleza. And else if, ou seja, se a minha saída da venda acontecer, então begin sell to cover limit quem? Na VLOW, na variável de baixa. Entenderam? Caso o meu alvo fique maior, ou seja, ou melhor, caso a menor das últimas 6 máximas passe para cima do meu alvo de venda, então ele vai vender na variável low, ou seja, na menor das últimas 6 mínimas. Ok, turma? Não tem mais segredo. É isso aqui. Legal demais. E se vocês quiserem transformar esse sistema num indicador, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar aqui, plot V high. Plot 2, plot 2, V low. Tá? Pronto. Transformou o sistema num indicador. Vamos ver se está funcionando? Vai lá no compilador, compila, ó, código compilado, ó, 85 linhas, inclusive com as explicações aqui, e o código está compilado. Pessoal, não é difícil, é mais a gente pensar no que nós vamos fazer, né? É mais a gente pensar no que nós vamos, como é que nós vamos atribuir as informações ali para o código. E aí, uma vez que você fez
a compilação está funcionando, vamos testar o bichinho agora. Vamos testar, ó. Apareceu aqui, cliquei no botãozinho, agora é azul, tá? Ó. Executar é F1. Aí você vai falar assim, Henrique, mas não aconteceu nada. Calma que agora mudou, inclusive, o código. Ó. Você vem aqui, ó, painel de visualização e vem aqui, ó, gráfico. Olha lá. Tá vendo? Apareceu ali, ó. Então agora tá tudo aqui bonitinho. E depois tem mais uma coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês aqui que mudou e ficou interessante aqui no sistema. Vamos pegar aqui um artigo que ficou legal aqui, o teste, ó. Vocês estão vendo agora aqui que nós temos as variáveis VLOW e VHigh plotadas na parte de baixo, né? Clica aqui nesse quadradinho, ó, abaixo do texto de visualização, clica aqui, ó. Ele vai jogar para a tela, tá vendo? E aí vai começar a fazer sentido para vocês agora aquilo que eu coloquei do alvo, tá? E agora, como é que eu testo isso aqui, pessoal? Ó, deixa eu mudar aqui para cá. Vou diminuir um pouquinho. Agora tem uma macro aqui para a gente ver. Ficou cheio de 9 horas isso aqui agora, hein? Os parâmetros que nós pusemos aqui, ó, os inputs, né? Aqueles parâmetros que são configuráveis, as inputs, compra, venda, alvo, porcentagem, stop, porcentagem, vão aparecer aqui, ó. Compra, venda, alvo, porcentagem, stop, porcentagem, tá? Agora eles aparecem do lado ali, como já apareciam antes. O que muda agora? Antigamente, a gente via essa parte de operações aqui, ficava aqui no rodapé. Agora eu posso clicar aqui, ó, em operações e você vai abrir, ele sobe junto com a tela. Tá vendo? Então você tem um resumo, olha que legal, ó. Neste ano de 2026, ou tudo aqui, deixa eu pegar aqui pegar uns 2 anos para cá, vamos pegar aqui, ó. 1998, não, muito longe. Vamos pegar aqui 2020, ó. Janeiro de 2020 até agora. Então, esse sistema, em janeiro de 2020 até agora, colocando 1.000 ações para comprar, da EG3, teve um retorno aí de 60,44% em operações de swing trade, tá? Fazendo exatamente o que nós estamos fazendo aqui, ó. Fator de lucro 2:1, payoff 1,38, mudou também a carinha dele aqui, 91 operações, 55 vencedoras, 36 perdedoras, nenhuma operação zerada. Se você quiser ver as operações agora, você vem aqui do lado, ó, operações. E olha que legal agora, isso aqui que eu achei legal no menuzinho do editor de estratégia. Você vai ver agora ó, que aparece como se fosse um alvo aqui, ó. Um alvozinho, ó. Tá vendo? Isso aqui para você testar a sua estratégia ficou sensacional. Olha aqui, ó. Clicando, ó, ele vai exatamente no ponto onde está acontecendo a operação. Então, olha que legal, pessoal. A EG3 deu o sinal para nós de compra na quinta-feira, semana passada. O estocástico rápido de 6 períodos estava abaixo de 5. Então, o dia estava fechando negativo, inclusive. Tá? O dia foi negativo, ó, fechou com 1% de queda no dia. Mas não quer, ele vai entrar, porque a regra que nós colocamos é estocástico lento, aliás, estocástico rápido abaixo de 5. Só essa é a regra. Não tem mais nenhuma outra regra. É só essa. Tá? Não tem mais aquele negócio de se fizer fechamento aquilo. Não, não tem. É só estocástico. Então, ele entrou na compra, nós pusemos um stop de 1,5%, e ele já está mostrando para nós aqui essa setinha do stop, ó. Se eu colocar daqui para cá, ó. Opa, 3? Não. O meu alvo é 3, né? O meu alvo é 3. Ah, não, ele está vendendo. Não, ele vendeu. Peraí. Vendeu aqui, comprou aqui. Sell. Não, operação. Ah, agora aqui. Ó. Ele vendeu. Ah, ele fez uma compra, fez uma venda, agora está fazendo uma compra. Ó. Então você consegue enxergar a operação, cara. Ficou legal pra caramba. Ó. A outra operação aqui, ó. Comprou aqui, vendeu lá, ó. Operação 3% de retorno, ó. Foi alvo certinho, ó. Aqui foi estopado, se não me engano. Essa aqui foi stop. E aqui deu ganho, 3%, ó. Comprou, vendeu. A outra. Agora você vai testar a sua estratégia e ver se ela funciona e faz tudo que você quer ali, ó. A outra ela vendeu e foi estopado. Vamos ver essa aqui. Ó, comprou e aí andou mais um pouco. Quanto que ele deu? 2,99%. Ó. Bateu no nosso alvo, tá?
e assim por diante. Depois você consegue pegar o gráfico das operações, né? Você consegue ver a operação e também consegue ver a curva de patrimônio no período. Então ficou interessante. Vamos pegar, sei lá, outro ativo qualquer aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar um que a gente quase nunca fala dele, né? Sanepar. Olha lá. Sanepar também, ó. Vem aqui em resumo, olha só. De 2020 até agora, ele fez 136 operações no swing trade, hein, turma? Acertou 68, errou 68, com alvo de 3% e stop de 3%, de 1,5%. Ó. Acertou 50%, retorno vencedor. Vamos fazer um teste aqui? Vamos colocar um stop um pouquinho maior. Agora que é a hora de você brincar com a história aí. Ó, stop um pouquinho maior, 53% de acerto. Vamos colocar o stop um pouquinho maior, 57. Vamos colocar o alvo um pouquinho menor, porque a gente sabe que às vezes, principalmente para quem gosta de scalp, olha só, 62% de acerto. Talvez o resultado não seja lá aquelas coisas, mas o percentual de acerto aumenta muito, tá? Vamos colocar aqui 1,5% de retorno. Olha lá, 67,92. Vamos colocar 1% de retorno, 75% de acerto. Vamos colocar aqui stop de 3,5%. 75% e assim vai, ó. Você vai fazendo o teste, 77% e assim vai, tá vendo? Vamos colocar aqui 1,5%. Olha lá, 71. Teve ativo aqui, pessoal, que deu até 84% de acerto, deu até mais. Deu até 90%. Mas aí é aquele negócio, né? Você coloca o stop maior do que o alvo, via de regra, quando você olha o gráfico das operações, ó, o teu alvo é sempre muito curto com stop muito longo. E aí vai ter gente que vai torcer o nariz. E eu até também sou adepto a isso, né? Para mim, as operações têm que ter stop curto e alvo longo. Mas alguns sistemas funcionam, por exemplo, como esse aqui. Então nós estamos vendo que ele acertou 71% das vezes, né? Isso aqui agora tem que adaptar. Vamos ver isso aqui como é que fica em Petrobras. Olha lá, negativo. Ó. Vamos inverter a situação aqui. Vamos colocar 5% de alvo e 2% de stop. Ó, já melhorou. Não foi em 5 anos aí, 6 anos, R$ 250, até que não tá bom não, né? Tá ruim. Então, para alguns ativos vai funcionar bem, para outros não vai funcionar tão bem, tá? Aí agora é questão de fazer teste. Vamos pegar um aqui que está subindo faz tempo. Sabesp, vamos ver. Ó, o Sabesp até que deu um resultado melhor. Vamos colocar um sleep page aqui para ver se ele fica bom ainda. Fica bom, ó, tá? Então, 41,30% de retorno, de acerto, 92 operações, 38 positivas. Vamos colocar um stop um pouquinho mais curto. Esse sistema, pessoal, não é para buscar alvo longo, é para buscar alvo curto. Por quê? O nome dele já fala, né? Fast money, eu vou entrar e sair rápido, eu vou entrar e sair rápido, tá? E o stop também tem que ser curto, para compensar a nossa, ó, dá um resultado menor, mas acho que talvez um stop de 1,5% aí já dá para o ativo dar uma respirada, né? Porque a gente vai pegar ele sempre no fundo, né? Pegando ele saindo da queda. Vamos pegar um que está subindo aqui, que subiu bastante tempo atrás, Embraer. Vamos ver como é que ela não foi bem, não. Ah, mas também tem isso, né? Você pode tirar a opção de compra aqui, ó. Ó, na venda só foi ruim, na compra só foi ruim também. Então tem que testar agora e fazer um monte de variáveis aí. Vamos pegar a Sanepar de novo, que a gente viu lá. Vamos tirar a venda, vamos colocar só compra. Ó, melhorou um pouquinho. Vamos colocar um alvo mais curto. Não piorou um pouco, né? 1,5 para 1,5. Melhorou um pouco, 68%. 2% para 1,5. Melhorou um pouquinho. Vamos colocar 2% para 1%. Se eu deixar, vamos extrapolar esse stop aqui. Vou colocar 10%. Olha lá. Vou colocar compra e venda. Opa, ruim, né? Tá vendo? Então, agora é a hora de você fazer todos os seus testes aí.
Vamos colocar 3% aqui. Eu tinha feito outros testes agora há pouco. Ó, ruim, tá vendo? Então agora, galera, é vocês testarem. E quando vocês forem fazer isso para day trade, então dá para você fazer para day trade também. Qual é a diferença aqui? Para day trade, ao invés de colocar alvo em percentual, nós vamos colocar alvo em pontos, né? E aí você vai colocar, atribuir lá tantos pontos de alvo, tantos pontos de stop. E aí como é que você vai fazer isso? Deixa eu ver se eu tinha salvo aqui. O outro. Eu posso colocar uns candles de stop para poder segurar a minha operação, né? Fator de alvo ali, para ficar mais tranquilo. Deixa eu ver se eu pego ele aqui, peraí. Ó, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Para falar de day trade, nós vamos precisar fazer alguns ajustes, tá? O que seriam esses ajustes? Nós vamos precisar colocar um horário de início e término. Então, logo no comecinho aqui nos inputs, nós vamos ter que atribuir, por exemplo, horários de início e horário de término. Eu acho que vai valer a pena a gente fazer um outro vídeo só para trazer esse mesmo sistema, colocando ele para trabalhar com pontos, porque senão a variação é um pouco grande, tem que colocar um pouco mais de offset. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, essa semana a gente deixa esse aqui, então vocês façam testes, salvem isso aqui, salvem como Fast Money, insiram no gráfico como indicador, como regra de cor, como estratégia de execução, ponham lá no screening, né, para testar no screening, ele fazendo a busca para vocês. Já tem vídeo aqui no canal falando como é que a gente faz esse screening, para não deixar esse vídeo muito longo, já estou com 46 minutos. E aí na semana que vem, a gente faz o mesmo sistema, só que pensando no day trade, tá certo? Beleza? Maravilha? Então, tá aqui o código para vocês, digitem aí, se chegar a 500 likes, como sempre, né? Chegou a 500, eu deixo esse carinha para vocês aqui inteirinho, para vocês fazerem somente o download. Olha, só copiar e colar, tá? Mas enquanto isso, vocês vão ter que digitar um pouquinho, escrever, até para vocês melhorarem ali a capacidade de programação, que é um exercício que eu venho fazendo com regularidade, pessoal, e tem me facilitado bastante o aprendizado da programação, de forma autodidata, tá? Eu às vezes consulto um aqui, outro ali, pergunto alguma coisa para alguém, fico atrás de vídeos, mas nada melhor do que você escrever código. E na semana passada a gente fez esse mesmo sistema aqui com a galera do VDT Invest, lá do Conexão, né? Que é o nosso espaço de terças e quintas-feiras de manhã. Nós fizemos um treinamento express lá, bem rapidinho, explicando como é que a gente faz esse cálculo e tal, e apresentando esse mesmo sistema para você, para a galera, tá bom? Então tá aí, turma. Pega lá, escreve esse código, veja como ele se comporta nas ações. Se você quiser fazer day trade também, você só atribui aqui, ó, no horário de operação, ó, você pode mudar aqui, ó, horário de operação das 10 a tal hora, tá? E aí você vai ter uma operação com diferentes parâmetros ali. Na semana que vem nós vamos colocar isso no código para ficar mais fácil dentro das operações de day trade. Senão vai ficar muito longo, a gente vai ter que refazer o código. E o interessante agora é você entender como ele funciona, viu que ele funcionou, né? Está entregando aqui compra e venda, vou tirar a venda só para aparecer compras. Pode ver que ele já mudou toda a visão do gráfico. Se nós formos procurar as operações, ó, ele vai trazer direitinho agora para nós onde ele comprou e onde ele vendeu. Então ficou muito legal. Essa função aqui do editor de estratégia ficou legal. Então ele comprou aqui, ó, veja, estava caindo, ele compra e já pega o repique, ó. Por isso que eu chamo de fast money, pessoal. É pegar o seu rápido e já sair. Tá? Não é ficar namorando com o ativo, não. É pega e sai. Para você fazer o giro rápido aí. Valeu? Beleza? Gostaram? Deixa o like para nós. Testa bastante para ver como é que ele se comporta em todos os ativos que você gosta aí, da sua grade de cotações, tá? Em ações, por exemplo. Isso aqui é swing trade. Semana que vem nós vamos falar de day trade nesse mesmo sistema para o mini índice, aí já trabalhando em pontos. Vai servir para o dólar também? Possivelmente, nós vamos testar juntos. Combinado? Salva, coloca no seu gráfico aí, abre uma aba nova de algum dos ativos que você tem lá, insere como regra de cor, insere como estratégia de execução, insere também como indicador, para que ele possa mostrar para vocês as linhas aqui, ó, da variável de alta e variável de baixa, ele fica completinho dentro do seu layout. Combinado? Tem uma semana para você testar e a semana que vem a gente faz o de day trade juntos aqui
também passo a passo, seguindo a mesma estrutura do que está aqui. A gente só vai fazer a atribuição do que é para índice e dólar. Valeu? Fica mais fácil, inclusive. Um abraço, pessoal. Gostou? Deixa o like. Se não se inscreveu ainda e assistiu o vídeo inteiro, é agora. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para não perder nada e você ficar com a gente sempre que nós tivermos um vídeo novo. Grande abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Valeu, pessoal!